Nós sonhamos com o futuro. A palavra de Deus nos ensina que muitos propósitos há no coração do homem, mas a resposta certa vem do nosso Deus. Então, fazer planos é do homem, mas de Deus vem a resposta certa. E considerando toda essa verdade que a palavra nos diz, nós sonhamos com o futuro da nossa igreja. Sonhamos com o ano 2022, a qual teremos a alegria de dia a dia, ano a ano, vemos Deus acrescentando aqueles que vão ser salvos. A igreja do Senhor Jesus verdadeiramente comprometida com o Evangelho, testemunhando, e mais vidas são alcançadas, mais pessoas sendo batizadas, e a igreja crescendo para a glória de Deus. Quando pensamos nesse desafio da nossa igreja, olhando para 2022, 700 membros, nós já temos hoje uma necessidade muito grande, que são mais salas para servir nos estudos de Bíblia, nos estudos de cursos para a família, e os irmãos já têm um projeto aí no boletim, mas eu quero falar com vocês desse projeto. Os irmãos já está aí, já foi aprovado, já vamos começar o trabalho desse projeto na página 4, o pastor Neymar falou, mas um outro sonho, outro desafio, que é comprarmos os 2 terrenos aqui do lado. Então nós precisamos, amada igreja, mas irmãos, dobrarmos nossos joelhos, orarmos a Deus, porque nós não temos nenhum centavo, mas nosso Deus é dono do ouro da prata, né? E a igreja do Senhor. Então, se a igreja é do Senhor e Cristo, a cabeça da igreja, Deus nos dará os recursos que Ele quer nos dar para cumprirmos aquilo que é propósito dEle. Então, em nome de Jesus, irmãos, nós vamos agora orar a Deus. Nós vamos pedir a Deus esse terreno aqui atrás e o terreno ali do lado. Esses 2 terrenos aqui, vamos orar pedindo a Deus que Ele nos dê, que a igreja ela possa ter, ao longo dessa caminhada, recursos, nós possamos realmente investir e comprarmos, porque nosso sonho é termos a nossa igreja tem um colégio batista em nossa cidade, um colégio confessional de alto nível de ensino, um trabalho voltado para crianças, uma estrutura que nos permita funcionar 7 dias da semana. Realmente é sendo bênção para a cidade de Pompeia. Então é um desafio muito grande que nós temos, um sonho, e se esse sonho é de Deus, vai se realizar. Se é só do Rodrigo ou de alguns membros da igreja, ou de toda a igreja, não vai, mas se é de Deus, vai. Então, não pecamos quando sonhamos e quando apresentamos a Deus. Mas eu, irmãos, eu creio que é propósito de Deus. Nós temos não somente um prédio aqui atrás, mas comprarmos esses terrenos e talvez outras propriedades que servirão para o serviço que a igreja tem a realizar nessa terra. Amém? Vê se a mente não vai comprar nenhuma formiga. Amém, meus irmãos? Amém. Misericórdia, vê se bem. Mas é sério, quem crê que Deus pode nos abençoar e nós podemos, com fé, comprar? Diga glória a Deus. Então coloque-se em pé, nós vamos orar agora, por favor. Você que crê, você que realmente deseja ver, para a glória de Deus, a nossa igreja alcançando a cidade de Pompeia, impactando o nosso povo com o Evangelho de Deus, dando às nossas crianças um ensino secular de qualidade, com fundamento cristão, com fundamento bíblico. Nós não temos em Pompeia uma escola confessional que preserva os princípios, os valores morais que a palavra de Deus nos traz, e o Evangelho nós precisamos nos unir para termos isso, irmãos. Eu creio que se isso é de Deus, Deus vai nos dar. Então vamos orar agora como igreja. Quero pedir ao pastor Neymar e ao pastor Rodrigo que venham aqui do meu lado, como líderes espirituais da igreja. Nós vamos clamar ao Senhor agora por isso. Eu quero pedir que você ore conosco. Nós vamos ter de oração por esse propósito. Os 3 pastores vão orar, mas começará por mim, depois o pastor Rodrigo e o pastor Neymar. Vamos orar juntos ao Senhor. Santo Deus, Pai querido, estamos na Tua presença para glorificá-lo e exaltá-lo, Deus. Nós cremos que Tu és Deus dos céus e da terra, Tu és o Criador e tudo quanto Tu criastes é por louvor da Tua glória. Ó Pai, Tu nos destes a alegria, ó Deus, de conhecer, de sermos salvos por Ti, cremos no Evangelho de Jesus Cristo, e ó Pai, nós vivemos que o Teu Evangelho é para transformar, ó Deus, ó Deus amado, não somente uma vida, não somente uma família, mas toda uma cidade, todo um povoado, toda uma região. E diante da Tua presença, Pai, nos colocamos humildemente, clamando ao Senhor. Ó Deus, apresentamos a Ti como igreja esse sonho, ó Pai, de podermos impactar a cidade de Pompeia, de podermos ver, ó Pai amado, as famílias sendo abençoadas, ó Pai, sendo salvas, resgatadas, e também, ó Pai amado, recebendo uma instrução, Pai amado, que prepare nossos filhos para a vida, ó Pai, de modo que eles possam crescer, ó Pai amado, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça. O nosso pedido ao Senhor, ó Deus, é que o Senhor
ó Pai querido, nos dê condições de comprarmos esses terrenos, ó Pai, que estão lá na nossa igreja, de podermos ampliar nossas tendas, ó Pai, de podermos, ó Pai, com as nossas estacas firmadas, avançarmos e prosseguirmos para o louvor da Tua glória. Nós pedimos isso ao Senhor, ó Deus. Reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos a nossa finitude, reconhecemos que o nosso tesouro não está nessa terra, mas está nos céus, e assim, ó Pai, suplicamos ao Senhor, que para que esse breve tempo que o Senhor nos dá aqui, possamos resplandecer, possamos testemunhar do Teu Evangelho e refletirmos a Tua glória, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso Pai, nosso Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, porque temos visto o Teu mover a cada dia, Senhor Deus, nessa casa de oração, nessa igreja, Senhor Deus, porque o Senhor tem começado essa Tua obra, Senhor Deus, a começar em nós, Senhor Deus, a começar nos nossos corações, Pai. Nós queremos, Pai, que isso possa transbordar em nós, Senhor Deus, a cada dia. Nós, Senhor Deus, que essa igreja possa ser um farol, Senhor Deus, nessa cidade, Pai, mostrando a luz de Jesus Cristo, Senhor Deus. E realmente, Pai, se esses sonhos, Senhor Deus, que têm sido colocados em nossos corações, Senhor Deus, se são do Senhor, que o Senhor confirme, Pai, cada dia, Senhor Deus. Abra as portas, Senhor Deus, mande os recursos, Pai, que nós fazemos isso pela fé, Senhor Deus, porque não temos hoje condições, Senhor Deus, mas em nome de Jesus, Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas em Suas mãos, Senhor Deus, clamamos que o Senhor venha, Senhor Deus, e faça a Tua obra, porque essa igreja é Tua, Senhor, essa igreja é do Senhor, e nós nos colocamos como vasos Teus, Senhor Deus, para ser usados pelo Senhor, Pai, por isso faça a Tua obra no meio de nós, Senhor Deus, ó Pai, que seja este o momento, Senhor Deus, de o Senhor fazer, Senhor Deus, essa igreja, Pai, grande para o louvor e para a honra do Teu santo nome, Senhor Deus, não para que nós venhamos a nos gloriar, Senhor Deus, mas que o Seu nome seja glorificado, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam impactadas, Senhor Deus, que vidas possam se render ao nome de Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por este momento que nós estamos orando em prol do Teu reino, em prol do crescimento da Tua obra. A palavra diz: se dois entre vós concordareis por coisa que não der, será concordado no céu. E nós concordamos, ó Deus, com liderança, concordamos com a igreja, que o Senhor, segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos, nos dará o terreno, os terrenos, nos dará os recursos, ó Deus, que carecemos para o enriquecimento do nome da Tua obra neste lugar. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus do ouro e da prata, e conhecedor de todas as coisas, e conhece todo o coração. E, ó Deus, nós estamos nesta noite nos empenhando em orar, nós estamos nos empenhando em buscar o Senhor, em prol dos sonhos, e temos certeza que o Senhor tem dado ao pastor Rodrigo, que é os sonhos que voltam também no teu coração. Senhor, na nossa vontade, nós sabemos que o Senhor há de realizar os sonhos, o Senhor há de nos dar os recursos, o Senhor há de glorificar o Teu nome através da Igreja Batista aqui em Pompeia. Senhor amado, o pastor Rodrigo nos diz, orou, Senhor, seremos um farol, seremos, ó Deus, um lugar onde vidas entrarão e serão transformadas, vidas encontrarão paz, famílias serão transformadas, lares serão transformados, muitos chegarão aos Teus pés, e o Teu nome será honrado e glorificado, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quem concorda, dê salve de palmas ao Senhor. Apresentamos a Deus como igreja reunida, agora vamos trabalhar, porque tem muito trabalho para frente, né? Amém, precisamos. Essa aí, queridos, nós precisamos somente termos fé e crermos que o nosso Deus realizará tudo aquilo que é o propósito dele. E vamos avançar e prosseguir. Nós já estamos para iniciar a construção das salas aqui embaixo, para os cursos de Bíblia, os cursos da EBD, os cursos de família. Nós já vamos também preparar para iniciarmos uma creche, um trabalho voltado para crianças pequenas. Então já estamos todo o vapor trabalhando, desenvolvendo, para que os nossos filhos, as nossas crianças recebam o melhor que vem da parte de Deus. Amém? Bem, queridos, vamos prosseguir. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, a nossa série expositiva nesse livro espetacular. É o primeiro livro de história da igreja, escrita por um médico, um homem com um profundo conhecimento, e foi uma testemunha
do ministério que Deus realizou no início da igreja, no primeiro século. Lucas é o Atos, Lucas é o autor, né? O livro é de Atos. Tem um livro de Lucas. Atos 17, 16 e 34. Meus irmãos, eu confesso a todos vocês que, quando estudava o texto, eu pedi muita misericórdia de Deus, porque o assunto dessa noite é muito sério. É um texto extremamente conhecido, explorado, trabalhado, pregado. É um texto que até aqueles que não são cristãos, de alguma maneira, já tomaram conhecimento dele. É um texto que ocorre numa cidade espetacular, em Atenas. E o assunto é de grande importância. Então vamos lá. O tema da mensagem dessa noite é desprezo ao Deus conhecido. Então vamos ler o texto. Após a leitura nós vamos orar primeiro, vamos ver o texto e iniciarmos essa mensagem, tá? Então vamos orar primeiro, mais uma vez. Feche seus olhos, por favor, leve seus pensamentos a Deus e peça que Ele fale contigo. Santo Deus, estamos, ó Pai, na Tua presença, em culto, em adoração e louvor ao Senhor. E a nossa alma, Deus, precisa ter sede de Ti. A nossa alma, ó Pai amado, necessita ouvir, ó Pai amado, Tua palavra, ser iluminado, Deus, por Teu Espírito Santo. Precisa, ó Pai amado, realmente compreender as Escrituras. Pai querido, fala-nos nessa noite de maneira muito especial. Dá-nos entendimento daquilo que a Tua palavra nos diz, de modo que a nossa fé não seja medíocre, de modo que a nossa vida não seja uma vida banalizada, de modo que não passemos por essa terra, ó Deus amado, e percamos a vida que o Senhor nos deu e tenhamos utilizado de uma maneira, ó Pai amado, que se for um desperdício. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, que compreendamos e possamos viver de modo que venha agradar ao Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Atos 17, versículo 16 até o versículo 34. Olha na sua Bíblia aí, eu vou ler aqui. Deixa eu achar que eu peguei errado. Então, Lucas, né? 17, 16 e 34. Vamos lá? Enquanto Paulo esperava por eles, esperava por quem? Vocês estão lembrados na semana passada que lá em Bereia ficaram Silas e Timóteo, e Paulo mandou chamar Silas e Timóteo. Então Paulo está esperando Silas e Timóteo chegarem até Atenas, ok? Então Paulo está aguardando a chegada de Silas e Timóteo. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia, perceba bem o que o texto está dizendo, o que Paulo está sentindo? Grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus. Interessante que a discussão de Paulo é porque a cidade estava cheia de ídolos. E todos os dias na praça, com os que ali se achavam. Versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas, portanto queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque, ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente estes que honrais, sem conhecer, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas,
como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. E de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas, quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram, e outros disseram, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre eles os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. O texto muito conhecido que lemos, ele fala sobre o Deus desconhecido. Os atenienses não conheciam o Deus a quem Paulo se referia e prestavam veneração, culto a esse Deus. Mas, amados irmãos, nessa noite o que eu quero falar com vocês é exatamente o contrário daquilo que os atenienses desconheciam e nós conhecemos. Enquanto que os atenienses não conheciam aquele a quem Paulo haveria de proclamar-lhes, enquanto os atenienses não conheciam o Deus a quem Paulo haveria de pregar, e quando os atenienses nada sabiam, nós sabemos. Enquanto os atenienses desconheciam o Deus Criador dos céus e da terra, nós o conhecemos. Então, o que eu quero tratar nesta noite com a igreja, com os irmãos, é exatamente essa afirmação muito dura que eu lhes trago, que é desprezo. O que, na verdade, eu quero compartilhar com vocês, o que tocou muito ao meu coração, é o desprezo ao Deus conhecido. O que está ocorrendo atualmente em nossa nação, e nós gememos como brasileiros, gememos tanto naquilo que diz respeito às políticas públicas, quanto também à segurança pública, quanto à saúde pública, nós sofremos a causa do desprezo para com Deus. O povo brasileiro sofre, porque o povo brasileiro despreza Deus, apesar de nós proclamarmos e de falarmos que Deus é brasileiro. Brasileiro coisa alguma. É muito sério isso, meus amados irmãos e irmãs. Segundo o IBGE, o órgão de pesquisa oficial de nossa nação, os irmãos conhecem, não vou me delongar falando sobre o IBGE, mas o IBGE vai dizer que 86% dos brasileiros professam a fé cristã. Não sou eu quem digo isso, mas é o IBGE. 86% dos brasileiros são de uma matriz religiosa de fé cristã. Se 86% dos brasileiros são de fé cristã, então nós estamos aqui afirmando que a grande maioria da nossa nação conhece o Deus cristão, conhece a fé cristã, conhece o Deus revelado nas Escrituras. Isso é um fato. Tanto o cristianismo, que vem da matriz católica, quanto o protestante, creem na Trindade, conhecem as narrativas da criação. Nós, brasileiros, fomos colonizados pelos portugueses, que professavam a fé cristã católica. Portanto, somos um povo de fé cristã, mas um povo que conhece aquilo que a Bíblia diz, mas despreza categoricamente, veementemente a Bíblia.
E, meus irmãos, isso é muito sério, porque 64% dos brasileiros são católicos, segundo o IBGE, 22,2% dos brasileiros são evangélicos. Com isso, nós precisamos nos atentar ao fato de que não somente o brasileiro, na sua grande maioria de fé cristã, mas também nós, pompeenses, 83,77% dos pompeenses professam a fé cristã, segundo o IBGE. Então nós também podemos afirmar com bastante tranquilidade que nós, pompeenses, desprezamos o Deus conhecido. Enquanto os atenienses não conheciam o Deus desconhecido, nós conhecemos o Deus, nós conhecemos a Deus que se revelou e o desprezamos. Quem deve estar em pior situação? Aquele que desconhece ou aquele que conhece e despreza? Diante de um julgamento justo de Deus, diante de um julgamento a qual não há nada a esconder, o julgamento será mais severo aos atenienses ou a nós, pompeenses, ou a nós, brasileiros? E, queridos amados irmãos, é muito sério tudo isso, porque são mais de 13.224 católicos na cidade de Pompeia, são mais de 4.809 evangélicos na cidade de Pompeia, que desprezam o Deus conhecido. Talvez você possa estar não aceitando a forma como estou colocando, mas o que eu estou afirmando é exatamente isso. Eu não quero que haja dúvida. Pompeia despreza o Deus conhecido. E você, ao longo da mensagem, vai concordar comigo. E talvez você possa parar e perceber: opa, pera lá, eu estou dentre esses que desprezam o Deus conhecido. Eu professo a fé cristã. Não importa se é evangélico ou católico. Eu professo a fé cristã e eu desprezo o Deus cristão. O Deus dos cristãos. Nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs, essa noite, com muita seriedade, fazermos uma pergunta a nós mesmos. A pergunta que você deve fazer, você não deve ficar numa boa, você está incomodado. É para você, porque eu fiquei incomodado com isso. A pergunta que eu tenho feito a mim mesmo: como que eu, Rodrigo, tenho desprezado Deus que eu conheço? Como que no meu dia a dia, na minha vida cotidiana, no meu lar, no meu trabalho, na minha relação com as pessoas, eu tenho desprezado o Deus que a Bíblia revela? Porque seria muita arrogância da minha parte pensar que também não estou dentre aqueles que muitas vezes desprezam o Deus que conheço. A pergunta que faço a todos os irmãos é: como temos desprezado o Deus conhecido? Vamos assim então olhar para esse texto, e à medida que o texto vai sendo exposto, nós haveremos de perceber como que nós temos desprezado a Deus em nosso interior. O que essa mensagem já deve gerar no seu coração? O que essa mensagem deve confrontar na sua própria vida? Observemos aqui a indignação de Paulo, versículo 16. Olha na sua Bíblia, por favor, 17 e 16. O texto diz assim: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. É importante, irmãos, dizermos que o texto é muito claro, o sentimento que Paulo tem. Paulo sentia uma indignação profunda, uma grande indignação. E vamos parar e pensar um pouco na cidade que ele está. Que cidade Paulo está? Que cidade? Atenas. A cidade de Atenas é a cidade que se faz como centro intelectual do Império Romano. A cidade de Atenas é a cidade de onde vieram os grandes filósofos que influenciaram o pensamento humano por milênios. Ok? De Atenas nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos que influenciaram o pensamento ocidental. Nós precisamos reconhecer a importância do glamour de Atenas. Atenas era uma cidade livre do Império Romano, ela é uma cidade altamente respeitada, ela é uma cidade que em seu tempo ela estava ali, se encontrava ali os grandes pensadores, os grandes intelectuais,
os homens que detinham um conhecimento absurdo, podemos assim colocar. A nata de seu tempo está situada em Atenas. É interessante que Atenas não somente se expressa a sua beleza na questão do pensamento humano, na questão da filosofia, os grandes filósofos, mas é a cidade onde nós encontramos as mais belas artes arquitetônicas, não é? Atenas é uma cidade onde havia as grandes construções, em que a arquitetura presente até hoje é desafiada. São construções belíssimas que Atenas tem. Então, a beleza de Atenas, a beleza arquitetônica e o alto nível de debates filosóficos em Atenas realmente atrairiam qualquer pessoa. O apóstolo Paulo está na capital intelectual do tempo, do seu tempo. Agora, é interessante que quando Paulo está em Atenas, Paulo, ele não foi para Atenas para fazer turismo. Talvez seja sonho de alguns dos irmãos aqui viajar para a Grécia. Eu tenho vontade de um dia fazer uma viagem para a Europa, poder conhecer os lugares onde os apóstolos passaram. Não sei se Deus me permitirá, mas deve ser algo fabuloso você fazer um turismo para essa região. Ver as edificações, as construções, que embora já tenham passado quase 2000 anos, ainda são encantadoras. Imagina aquele tempo, naquela época. Devia ser algo realmente estupendo, algo que deixasse qualquer um de boca aberta. E meus irmãos, o que é impressionante é que Paulo não fica encantado, Paulo não é seduzido, Paulo não se deixa levar pela beleza que Atenas lhe oferecia. Paulo não se deixa não se deixa ser seduzido pelos grandes debates filosóficos, os debates políticos de seu tempo. O apóstolo Paulo, quando está em Atenas e começa a andar por Atenas, nós temos ele tomando uma atitude bastante séria, bastante interessante. Nós vamos observar aquilo que Paulo vê em Atenas. E o que é que Paulo viu em Atenas, meus irmãos? Olha no versículo 16 novamente. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentiu grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Ele sentiu grande indignação, porque enquanto ele passeava pela cidade, não como turista, mas conhecendo aonde ele estava para proclamar o Evangelho, ele viu a realidade de perdição dos atenienses. Ele viu o quanto que os atenienses eram devotos, eram totalmente entregues à prática da idolatria. A idolatria dominava Atenas. Nós temos em Atenas todo o panteão da mitologia grega ali presente. Todos os grandes nomes da mitologia grega, Apolo, Afrodite, Diana, e aí vai todos os grandes nomes que nós conhecemos e sabemos aquilo que diz respeito à cultura grega, Roma e a cultura grega. É importante percebermos que quando Paulo ele fala, olha no versículo 16 para dele, vendo a cidade cheia de ídolos. O termo grego que Lucas usa para registrar é cateídolos, ou seja, não é apenas cheia de ídolos, mas a ideia é que a cidade de Atenas estava sob os ídolos, debaixo dos ídolos. É como se imperasse em Atenas ali uma realidade que sufocava os atenienses a prática da idolatria religiosa. Os atenienses, eles eram realmente devotos, eles oravam, eles acreditavam, era uma cultura politeísta. E eles realmente acreditavam que haviam semideuses, seres especiais, as quais eles poderiam invocar e agiria atendendo seus pedidos. Meus amados irmãos, na época de Nero, o grande imperador Nero, historiadores falam que há uma estimativa de que em Atenas havia pelo menos 30.000 estátuas públicas. Essas estátuas que hoje nós temos algumas ainda preservadas, as pessoas se prostravam diante dessas imagens, elas traziam oferendas a essas imagens, oravam a
essas imagens, pedir que essas imagens, esses ídolos, intercedessem por eles. Atenas era uma cidade entregue a ídolos, era uma cidade submersa à idolatria. Nós temos aqui nessa imagem uma reconstrução da deusa Diana. Aqui nós temos um homem, a imagem não dá para ver direito, mas olha a altura, a reconstrução toda folhada de ouro. Isso aqui havia em Atenas nessa época. É uma reconstrução. O homem tem até aqui a cabeça dele. Olha a altura. Isso aqui tudo é ouro. Imagine bem uma cidade com 30 mil estátuas que eram veneradas, que as pessoas oravam a essas estátuas e pediam que elas agissem por intermédio, que ouvissem as suas súplicas. Amados irmãos e irmãs, o que temos aqui é uma cidade, cada portão, cada casa. Imagine você entrar dentro de uma casa em Atenas e dentro daquela casa havia um ídolozinho, uma imagem de escultura. E ali aquela imagem de escultura. E os atenienses se prostravam diante daquela imagem e prestavam culto, oravam, pediam a imagem, acendiam velas às imagens, para que aquelas imagens atendessem aos pedidos. Essa era a prática dos atenienses. Idolatria religiosa. Em cada casa de Atenas, em cada espaço público de Atenas, haviam imagens de escultura. E quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos perceber aquilo que quando reconhecemos aquilo que Paulo via, nós temos aquilo que Paulo sentia, que eu já disse. Primeiramente, o apóstolo Paulo ele vai sentir uma grande indignação. E esse termo que refere-se à grande indignação, ela tem a ver com um ataque epilético. É como se Paulo tivesse um ataque epilético, ele ficasse profundamente irritado, e à medida que ele via as pessoas se prostrando diante de imagens, à medida que as pessoas oravam as imagens, prestavam culto às imagens, acreditando que essas intercediam por si, isso foi causando foi provocando uma grande ira no coração de Paulo, uma grande indignação, porque o apóstolo Paulo não poderia de modo algum aceitar essa realidade e ver o quanto os atenienses estavam escravizados, perdidos e não enxergavam a própria cegueira. Eles não conseguiam enxergar, eles não conheciam de fato o único Deus. Eles colocavam as esperanças naqueles ídolos. E meus irmãos, quanto que isso é sério, porque a ira que o apóstolo Paulo está sentindo quando vê os atenienses é a mesma ira que Deus sente quando vê um idólatra. A palavra de Deus vai nos mostrar muito acerca deste fato. Vou olhar com vocês somente alguns textos, bem rapidamente. Abra, por favor, em Deuteronômio, capítulo 9. Lá, no início da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 9. O povo de Deus, o povo de Israel, quando eles saem da terra do Egito, Deus adverte o povo para que não mais continuasse adorando imagens, esculturas. E Deus, ele começa a revelar-se como o único Deus. E nós temos aí em Deuteronômio capítulo 9, versículo 7. Olha o que Deus diz. Olha a sua Bíblia. Lembra-te e não te esqueças de como provocastes a ira do Senhor. Como que nós provocamos a ira de Deus contra a nossa vida? Olha para o texto. Teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegastes a este lugar, fostes rebelde contra o Senhor. Também provocastes a ira do Senhor no Horebe, e o Senhor se irou contra vós para vos destruir. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito convosco, fiquei lá 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu das 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. E Moisés vai narrando o que aconteceu, e mais à frente ele vai dizer algo no versículo 22.
Ele vai dizer aqui, versículo 20: o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas naquele momento orei também em favor de Arão. Então peguei vosso pecado e o bezerro que havíeis feito, queimei-o no fogo, esmigalhei, moendo-lhe bem, até que se desfez em pó, o qual joguei no riacho que descia no monte. Você se lembra dessa cena? Que o povo de Israel cria aquele bezerro de ouro e presta culto ao bezerro de ouro, adorando imagens do deserto. Isso provocou a ira de Deus. E nós vamos observar também, meus amados, lá em Salmo, rapidamente, por favor. O que você tem que entender nessa noite, você não pode ter dúvida disso, é que a idolatria causa a ira em Deus. Deus se ira contra todo idólatra. Salmo capítulo 106, versículo 28 e 29. Salmo 106, 28 e 29 diz assim: eles também se apegaram a Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Assim o provocaram a ira com seus atos e sobreveio uma praga entre eles. E há muitos outros textos da palavra de Deus que nos mostram o quanto que a idolatria religiosa desperta, causa em Deus uma ira destruidora contra o pecado, contra a idolatria, contra o pecador que não se arrepende. E aí então nós temos a idolatria em Atenas. Quantas mil estátuas em Atenas, que era usada como cunho religioso? Mais de 30 mil estátuas. Em cada casa tinha uma estatuazinha. As pessoas entravam e tinham essa estátua. Aqui é o meu deus Apolo, aqui é a deusa Diana, Afrodite. Eu estou com um problema de fertilidade, então eu vou orar a deusa tal, porque ela é deusa da fertilidade. Eu preciso colher, minha colheita não está dando resultado, então eu vou orar a este Deus, porque ele vai me abençoar na minha colheita. Eu estou precisando casar, não consigo um casamento, então nós temos lá um outro Deus a quem eu ofereço culto e oro a esse Deus para que eu possa casar. É isso que acontecia em Atenas. Idolatria religiosa. E aí então, meus amados irmãos, o que você precisa entender é que a idolatria religiosa é um pecado gravíssimo, porque rouba a honra e a glória do nome de Deus. É importante que você compreenda isso. E algo muito mais severo que eu preciso dizer a você. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Talvez você nunca ouviu sobre isso. Você tem uma fé sincera, você é genuíno naquilo que você crê. Você aprendeu assim. Aprendeu assim com seus pais, aprendeu assim com a sua família, e tem isso como verdadeiro em você. É muito sincero no que faz, mas falta-lhe o conhecimento, a revelação da palavra de Deus. E a Bíblia, então, o apóstolo Paulo vai dizer que os ídolos não são nada. Mas o grave não é isso, meus irmãos. Olhe para a Bíblia, porque não sou eu que falo, mas é a palavra de Deus, e você vai verificar. Olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios. 1 Coríntios 10, 18. Observai o povo de Israel. Por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que eu estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. O ídolo em si não é nada, né? O Paulo está falando. Mas olha só. Antes digo que as coisas que eles sacrificam. Toda vez que um ateniense chegava diante de uma imagem e sacrificava algo àquela imagem, oferecia veneração, culto àquela imagem, ele estava oferecendo a quem? Olha aí, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. Continuemos. E não quero que tenhais comunhão com demônios. Versículo 20 de novo.
Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da ceia do Senhor e da mesa de demônios. Meus amados irmãos, isso é muito sério. A idolatria religiosa, na verdade, é culto a demônios. Por trás de cada imagem de escultura, por trás de cada ato de veneração, de culto que uma pessoa presta a uma imagem, se curva diante de uma imagem, venera, admira, ora, pede uma imagem, está adorando a demônios e não a Deus. Agora eu pergunto uma coisa a você: se você chega a uma pessoa que faz isso, ela tem consciência de estar adorando demônios? Não tem. Não tem. Ela aprendeu desde pequenina que isso é o certo. Aprendeu a ter amor e paixão pelas imagens. E até aquilo como intercessor por sua vida. É sincera a pessoa. Ela não está fazendo por maldade. Assim faz porque não conhece a palavra de Deus. E agora o IBGE vem me falar que 86% dos brasileiros, 86% dos brasileiros são de fé cristã. Que fé cristã é essa que venera imagens? Que fé cristã é essa que se prostra diante de uma imagem e presta culto, ora, pede intercessão à imagem? Isso não é de Deus. É do capeta. A Bíblia fala isso. A pessoa pode ser sincera, mas ela não aprendeu a Bíblia com aquilo que a Bíblia diz. Isso é muito sério. Fala que crê no Deus dos cristãos, mas faz aquilo que o Deus, Criador dos céus e da terra, mais abomina. Deus odeia o idólatra, aquele que permanece na prática da idolatria. E aqui então nós continuamos a observar o texto e anotamos que Paulo então, ele está sendo, por isso que Paulo, queridos, por isso que o texto de Coríntios é importante, porque nos ajuda, porque Paulo tem consciência disso. Os atenienses estão sendo enganados. E aí nós temos algo muito sério, porque talvez nós podemos falar: ainda bem que eu não sou idólatra, ainda bem que eu não tenho imagens, ainda bem que eu não tenho esculturas de imagens, eu oro só a Jesus, eu não peço a mediadores, porque esses não existem, e ele pode se gabar. Mas eu falo: pera lá, calma aí que não acabou. A idolatria é muito mais do que o ato reprovável de interceder, de pedir a imagens, e por trás das imagens são demônios. Mas a idolatria, segundo John Stott, um grande estudioso da palavra de Deus, que morreu em 2011, e aquilo que a Bíblia, a teologia bíblica nos revela, John Stott vai dizer que os ídolos não são limitados às sociedades primitivas. Existem muitos ídolos sofisticados. Ele vai dizer: um ídolo, olha, leiam comigo por favor vocês, um ídolo é um substituto de Deus. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar. John Stott diz isso. Mais uma vez, leiam comigo. Um ídolo é um substituto de Deus. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar. Portanto, a avareza é idolatria. As ideologias partidárias, quando elas dominam o coração, é idolatria. A fama, a riqueza, o poder, o sexo, a comida, o álcool, o uso de drogas, os pais, a esposa, os filhos, os amigos, o trabalho, o lazer, até mesmo o culto cristão, quando este ocupa o lugar de Deus, quando Deus não é o centro, não é o Senhor, nem é quem eu presto culto, tira a honra e a glória de Deus, isto é ato de idolatria. John Stott diz. Meus amados irmãos, isso é muito sério, porque talvez nós cometamos pecados de idolatria, colocando os meus bens materiais acima de tudo, até mesmo no lugar de Deus.
o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu status, o meu nome, o meu prestígio social. E quando nos deparamos com essa realidade, quando nos deparamos com esse fato, nós temos que parar e pensar e refletir. Eu pergunto a vocês, será que nós estamos anestesiados diante da idolatria? Nos acostumamos com a idolatria? Quando o protestantismo chegou no Brasil, os primeiros protestantes foram perseguidos, apedrejados até a morte, por cristãos católicos. Porque os protestantes, quando aqui chegaram, anunciavam, denunciavam a idolatria religiosa. Nós temos diversos testemunhos que no Nordeste, os irmãos sabem que formei no seminário do Norte, lá diversos pastores missionários eram apedrejados, as igrejas, quando estavam em culto, as pessoas vinham da comunidade e apedrejavam as igrejas. Isso aqui no Brasil, no início do século XX. Onde 1910, 20, 30, 40. Nós podemos falar de tantos homens como Davi Min, como Salomão Gismo, como tantos outros missionários que vieram e sofreram, porque eles se posicionaram, eles mostraram aquilo que era. E eu pergunto aos irmãos, será que nós estamos anestesiados diante da idolatria? Nos acostumamos, está tudo bem, não tem problema nenhum. Amados irmãos, nós temos que ver isso muito sério, porque muitas das vezes nós só ficamos focados na idolatria católica, que é a idolatria. Deus abomina, Deus rejeita, não há mediadores entre o homem e Deus, a não ser Cristo Jesus. Ensinar que os santos da igreja são mediadores, isso não é doutrina bíblica, é uma doutrina católica que não é de acordo com a Bíblia, mas não é doutrina bíblica. Então nós temos pessoas que se prostram diante de imagens, roubam imagens, pessoas que levam seus santinhos nas carteiras, acreditando que são mediadores, pessoas que se aglomeram em grandes multidões, venerando imagens, prestando-lhe culto, oferenda. Meus amados irmãos, aonde nós estamos? Será que isso é normal? Isso é aceitável? E não somente isso, mas também precisamos falar da idolatria evangélica. Um absurdo, uma aberração do nosso tempo. Nós evangélicos nascemos como aqueles que se voltaram para a palavra de Deus, um retorno às Escrituras, somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a glória de Deus. E o evangelicalismo brasileiro tem se divorciado daquilo que os reformadores, daquilo que o protestantismo trouxe de retorno à palavra de Deus. E agora somos nós evangélicos que criamos uma nova forma de idolatria, pessoas que se prostram diante a uma pseudo-arca da aliança. Movimentos evangélicos, quando aparece uma mão, as pessoas querem tocar numa grande mão porque receberão a bênção de Deus. Isso é coisa, doutrina de demônios. Nós não podemos, mas, irmãos, agir como se tudo fosse certo. A idolatria é o dinheiro, uma idolatria humana. As pessoas vivem pelo dinheiro, trabalham para ter dinheiro, conquistar riquezas, bens materiais. E Jesus fala o quê? Louco, hoje pedirão a tua alma, que tens preparado para quem serás. E quando nós cometemos idolatria, meus amados irmãos, eu, Rodrigo, muitas vezes já fui idólatra. Idolatrei meu carro, idolatrei tantas coisas que eram importantes mais do que Deus. E é muito importante que nós percebamos que se permanecermos no caminho de idolatria, Deus, o seu justo juiz, virá. E também outro tipo de idolatria, aqui, essas jovens, diante ao ídolo, aqueles que admiravam e aqueles que são idólatras do futebol. Meus amados irmãos, será que nós estamos anestesiados diante da idolatria? Quero convidar, abra aí, veja o boletim, você nem bebeu, está no boletim. Abra aí, veja o boletim na página 3. Nos 10 mandamentos, como Deus deu a Moisés, ao povo de Israel,
A palavra de Deus é muito clara. Aí no começo da leitura alternada, no primeiro dirigente ainda, na última frase fala assim: não terás outro Deus diante de mim, além de mim. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante dela, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. É importante que nós olhemos para a palavra de Deus e venhamos de fato reconhecer a seriedade, a gravidade de que é ter um coração idólatra, que é praticar a idolatria religiosa. Não se engane. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, o que nós temos que nessa noite pararmos é a seguinte questão: não nos indignamos mais com a idolatria? Nós olhamos para os nossos familiares, olhamos para os nossos amigos, olhamos para os nossos colegas, eles são pessoas que cometem idolatria religiosa, são sinceras em sua fé, são pessoas boas, mas isso não é suficiente. E a gente se cala. Não está certo. Vou respeitar aquilo que ele crê. Temos a liberdade religiosa que desfrutamos hoje, foi conquistada por nós. A liberdade religiosa não havia no século XVI, no século XV. Completamos agora 500 anos da Reforma Protestante. Não havia liberdade religiosa. Nós batalhamos por isso e a temos hoje. Agora, queridos e amados, cada pessoa tem o direito de crer no que ela bem quer crer. Se quer crer ou não quer crer, o que ela quer fazer, a fé não deve ser imposta a nenhuma pessoa. Isso é de fora íntimo da consciência da pessoa, mas isso não quer dizer que todo tipo de fé e todo tipo de culto é aceito por Deus, porque não é. Nós precisamos do uso da liberdade religiosa que temos, como Paulo fez, vou mostrar como ele fez, anunciarmos a verdade do Evangelho, anunciarmos que a idolatria suscita a ira de Deus e os idólatras não herdarão o reino de Deus. E aí então, aquilo que já foi dito, eu peço que vocês falem comigo, por favor. Um ídolo estamos entendendo isso, amados? Entendem por que aquilo que afirmei no início dessa mensagem, desprezo ao Deus conhecido? Entendem por que nós brasileiros somos um povo que despreza Deus? É um povo que tem uma diversidade cultural, religiosa, que muitos vão ovacionar e elogiar, mas na verdade isso é um desprezo a Deus. E aí então, quando nós olhamos para Paulo e prosseguimos nessa mensagem, vamos observar que Paulo, indignado, profundamente indignado, ele vai tomar uma atitude. Primeira, qual que é? Primeira reação, é uma reação de ira, é uma reação de desconformidade, é uma reação de indignação. Ele fica indignado, ele não aceita. Isso não pode ser possível. Não dá, não estão enxergando que eles estão cegos. O que Paulo faz? Sai destruindo tudo? Paulo sai pisando em todo mundo? Não. O que Paulo faz? O apóstolo Paulo, ele vai para Ágora, nós temos a praça, e Paulo ele vai tomar uma atitude de indignação, mas também vai ter uma atitude de testemunho. É aqui que nós temos que ter muita atenção, meus amados irmãos. Indignação e testemunho. Nós precisamos voltar a nos indignar com a idolatria religiosa. Nós não podemos aceitar isso como certo, como correto diante de Deus. Pessoas que veneram imagens, que oram a imagens, rezam a imagens, isso é contrário à Bíblia. Deus condena, a Bíblia condena. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão aplaudindo e aceitando tudo como certo, tudo como normal.
como tudo aceitável diante de Deus, e eu preciso deste púlpito anunciar a vocês: Deus rejeita os idólatras. Deus rejeita aquele que se prostra diante de imagens. Deus rejeita aqueles que oram e pedem súplicas a imagens. É a Bíblia que diz isso. Nós temos que estar atentos a esse fato. Então, primeiro é resgatarmos o sentimento de indignação. Eu fico indignado com líderes religiosos que se prepararam, estudaram e mantêm o povo na ignorância bíblica. Mantêm o povo escravizado por dogmas, tradição que não são bíblicos. E continuam favorecendo para que caminhem para a perdição, caminhem para o inferno. Porque a palavra de Deus diz: aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água do Espírito, aquele que não se render ao Senhor Jesus, não verá o reino de Deus. E pessoas estão acreditando que numa religiosidade pagã serão aceitas por Deus, porque não serão. Pode ser a pessoa mais justa e reta, pode ser uma pessoa de uma conduta ilibada, mas se ela não nascer de novo, não se arrepender de seus pecados, crer no Senhor Jesus e renunciar tudo para seguir a Jesus, ela não verá o reino de Deus. E então Paulo, ele está indignado, mas ele faz o quê? Então não basta apenas nos indignarmos com a idolatria, é preciso confrontá-la com o Evangelho de Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos, no presente século, na presente era, na cidade de Pompeia, abrirmos a nossa voz e falarmos das verdades do Evangelho. O Evangelho completo, nesse Evangelho maquiado, nesse Evangelho falacioso, nesse Evangelho mentiroso, que mantém as pessoas na ignorância e no erro. Acreditando que pela religiosidade são aceitas por Deus, acreditando que serão aceitas por Deus por obras, acreditando que serão aceitas por Deus porque pagam suas contas tudo certinho, porque não serão. E o que Paulo faz então? Olha na sua Bíblia de novo, voltemos lá para Atos capítulo 17. O que o apóstolo Paulo faz? Ele está indignado, ele está com muita ira, ele não está aceitando esse fato. E o versículo 17 diz: por essa razão, já expliquei tudo isso, discutia na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus. O que o Paulo fez? A mesma estratégia que vocês já conhecem. Ele ia para as sinagogas anunciar que Jesus é o Messias. E ele foi anunciar que Jesus era o Messias nas sinagogas. Ele fez isso. Mas ele também certamente nas sinagogas falava da realidade de idolatria espiritual de Atenas. E não somente na sinagoga aos sábados. Mas olha que interessante, olha para o texto de novo. Final do 17. E todos os dias na ágora, na praça, com os que ali se achavam. O apóstolo Paulo, então, meus amados irmãos e irmãs, ele aproveita todas as oportunidades. O apóstolo Paulo, indignado por tudo aquilo, ele não se cala, ele prega o Evangelho, ele anuncia quem é Jesus, ele anuncia quem é somente o mediador. Ele fala que Jesus é o Messias aos judeus, mas os gentios, os gregos, não entendiam nada disso, porque eles não eram de cultura judaica, não era da religião judaica, eles eram pagãos, acreditavam que havia vários deuses. Então o apóstolo Paulo começa também a anunciar aos gentios, aos que não conheciam o judaísmo, o Evangelho. E interessante observarmos, olha de novo nessa Bíblia, por favor, versículo 18. Há dois grupos que o apóstolo Paulo está debatendo, é um debate, queridos, ok? São pessoas altamente inteligentes. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser um propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. E aqui é algo muito sério e interessante observarmos que quando Paulo está anunciando o Evangelho na praça pública, aqui na Praça Maria José, ali na praça, Maria Jesus,
Vocês estão atentos, porque esse aí, né? Quem é que pega? Maria Jesus, né? Jesus Maria, isso. Vocês entenderam o recado? Vocês estão espertos também, não? Quando Paulo estava lá na praça, Jesus Maria, né? Deu nome para a praça, né? Mas tudo bem. Quando ele estava, não foi de propósito, né? Mas foi ele mesmo. Mas quando Paulo estava diante na praça, os epicureus, os estoicos, foram até ele. Agora, quem eram os epicureus? Os epicureus e os estoicos. Cadê? Nós temos aqui duas imagens dos epicureus e dos estoicos. Os epicureus, eles não, preste atenção nisso, não desvie o seu pensamento. Os epicureus não acreditavam na vida após morte e nem acreditavam que haveria um julgamento final. Os epicureus, eles criam que o fim principal do homem era o prazer. Eles pregavam o acaso, a fuga e o prazer. Então os epicureus, eles tinham um lema que Paulo vai citar em Coríntios. Qual é o lema dele? Comamos e bebamos, porque amanhã? Ok? Agora percebam bem uma questão. Os epicureus, essa ideia, ela é presente nos tempos de hoje, nessa sociedade egoísta que nós vivemos, nessa sociedade extremamente hedonista de nossos dias. 2000 anos se passaram e o pensamento epicureu permeia a nossa cultura, o nosso modo de ser e viver o mundo. Meus amados irmãos e irmãs, os epicureus pensavam no seu próprio prazer, o que dá prazer para mim, o que interessa para mim, é isso que importa. Eu não estou nem aí para fulano, eu não estou nem aí para Beltrano, o que importa é a minha vontade, o meu desejo, o meu prazer, aquilo que me agrada. Era isso que os epicureus acreditavam, era isso que os epicureus sonhavam. Os epicureus estavam nem um pouco preocupados em pensar, eles estavam nem um pouco preocupados na sua vida após a morte. Eles não acreditavam nisso. Eles queriam apenas sentir. O que me dá prazer? Não precisa ser o que dá prazer para você. Se isso dá prazer para mim, é o que importa. Meus amados irmãos, os epicureus não querem pensar na eternidade, no destino da alma. Eles não querem pensar no encontro inevitável com Deus. Esses são os epicureus. Esse é um grupo de filósofos que o apóstolo Paulo estava ali debatendo. Imagina. Agora, porque aqui nós temos em menos de 2 minutos o texto, podemos